Ministério de Amor. Essa palavra cofundadora me doía muito, gente, quando eu falava isso. Vocês vão entender. E quando eu sempre falava, Marcelo, tinha que ter um evento mariano, alguma coisa assim, porque eu quero falar, eu sou pregadora, mas eu queria falar. E aí, o Douglas falou para o Marcelo assim: Marcelo, o que você acha de fazer um evento mariano? E eu estava deitada junto com o Marcelo, e aí eu escutei, na hora eu ouvi o áudio e eu falei assim: posso dar meu testemunho? E passou. E aí depois eu falei: meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí eu falei para ele: Marcelo, não fui eu que falei, não, foi um anjo que foi lá e falou para mim, e foi passando como? Isso foi o ano passado, se eu não me engano, finalzinho do ano. E aí foi demorando, eu falei assim: até lá vai aparecer outra pessoa. Quando eu vi o cartaz da minha foto lá, gente, eu quero, não posso. Mas Deus sabia o porquê, né? E o pra quê? Esse momento de cura para mim, para minha pessoa, pelos meus medos, para eles irem embora. E coisas que eu precisava resolver na minha vida, que muitas das vezes falamos que estamos resolvidos e não estamos. Tem coisinhas guardadas, a gente vai tirando as coisas da mochila, mas um dia desses eu vi no Instagram uma frase: se a gente não tira o lixo do coração, a gente precisa tirar o coração do lixo. E isso foi muito forte. E aí eu falei assim: eu vou falar das minhas experiências com Nossa Senhora, que não são poucas. No começo eu escolhi duas, mas o Espírito Santo foi lá e falou: essas aí você deixa de lado, porque você vai falar disso aqui. E Marcelo escreveu um livro, né? Eu até participei com algumas falas, mas muitas pessoas falavam assim para mim: por que você não fala de você? Marcelo fala muito dele no livro. Você precisa falar de você, mas eu tinha vergonha e medo de achar o que as pessoas vão pensar. E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim. Não foi de agora, gente, isso já é de muito tempo. Estou muito feliz porque uma das nossas filhas casadas está aqui, a Tamara. Estou muito feliz por ela ter tomado a decisão de estar aqui hoje. E eu falei para Deus, olha, eu vou dizer igual Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor. E o que eu vou falar aqui é a minha vida, o que aconteceu comigo e o que me levou a algum tempo ficar paralisada por não me sentir amada, digna. Nós não somos mesmo de tanto amor de Deus. Ele é que é misericordioso e nos deu Nossa Senhora como mãe, que também é de grande misericórdia, a intercessão dela na nossa vida. E eu nasci no dia 1º de dezembro de 1970, sou novinha, né, gente? E a minha vida, a minha família, minha mãe, todos da minha casa não tinham uma participação na igreja. Eram todos espíritas, né? E eles me levavam para lá, porque minha avó quase se tornou uma mãe de santo, mas eles me levavam: vou sair daqui porque senão estou me sentindo engessada. E eles me levavam. E lá eles colocavam aquelas roupas em mim, né? E
há algum tempo atrás, a minha mãe me mandou uma foto. E eu falei para ela, rasga isso, taca fogo, que essa Andréia aí não existe mais. Mas tinha uma pessoa lá, que ela falava assim para mim, toda vez que ela falava assim, eu não vejo você aqui, pequenininha. Mas eu era criança. Gente, esse processo de eu lembrar essas coisas, eu não sei o que Deus quer, né? Mas para mim, Ele queria me tirar um peso. E ela falava isso para mim. E nessa caminhada de vir aqui falar hoje, falar um pouco de mim, eu não sei, eu fui lembrando disso. Eu era pequena, eu devia ter uns 6, 7 anos, mas Deus me lembrou disso. E ela falava sempre isso para mim. Eu fui crescendo. E um belo dia, lá no baile funk, eu estava com um namorado, gente. E aí eu olhei para o lado e vi esse rapaz ali e me chamou a atenção. E aí eu falei para o meu namorado assim, eu vou sair com ele. Aí ele virou e falou assim, por que você fala isso na minha cara? Eu falei, mas eu vou sair com ele. E aí passou. E aí eu fui atrás dele. Fiquei, me encontrava com ele. Ele passava, né, eu estudava e eu passava por ele. E aí eu ficava olhando, ainda vou dar uma agarrada, né, no moreno. E aí acabou acontecendo, a gente se encontrou no mês de maio. E aí a gente foi numa festa junina, e aí a gente se encontrou, depois foi no baile, e o negócio foi ficando quente, foi ficando fervoroso, e aí aconteceu que a gente se envolveu demais e aconteceu, né? E aí dali começou a nossa vida dois, uma vida muito bagunçada. Marcelo ia para um lado e eu ia para o outro. Marcelo ia para um lado e eu ia para o outro. E foi vindo os filhos. Veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira. A segundinha está ali, tá a Marinha, mamãe te ama. E veio a terceira. Só que nesse meio das bagunças houve traições, houve muita brigas feias de agressão. E a minha sogra falava assim para mim, olha, se você não for para a igreja, se você não buscar Jesus, vocês vão acabar se matando. Eu iria matá-lo, porque ele sempre foi calmo. E eu era, né, ele grande, eu pequena, eu subia no sofá, e eu tentei matar de verdade, porque eu enfiei a chave de fenda nele, e graças a Deus, né, não pegou, ele está aí vivo, não fui presa, mas era uma vida bagunçada. E a minha sogra, ela rezava muito, ela tinha uma devoção muito grande por Nossa Senhora. E falando nisso, cadê minha Nossa Senhora? Está lá dentro. E ela tinha uma devoção muito grande por Nossa Senhora. E ela falava assim para mim, vem cá que eu vou te ensinar a rezar o terço. Eu falava para ela, tem coisa melhor para fazer, Margarida. Só que chega um momento da nossa vida que a gente fica cansado. E a gente precisa de ajuda para fazer a caminhada, né? Para passar pelo processo. E eu precisava dessa ajuda. E aí começou todo o processo, né, dessa caminhada. E quando o Marcelo era, né, lá da vida, lá usava as drogas, vivia pelo mundo,
tinham outros homens envolvidos, né, nessa história, e criou-se um grupo das mães para rezar pelos filhos. E aí a minha sogra falava assim para mim: vamos fazer jejum às sexta-feira e vamos rezar. E aí eu ficava, né? Eu sei que nesse caminho, para eu fazer o crisma, a gente precisava casar. Ele falava que não ia casar e ele casou. Eu comecei a ir para a igreja, né? A Dedé, tadinha, o joelho dela tem um monte de calo, que eu sei que eu faço parte dos calos do joelho dela. E tem aqui alguns irmãos que rezaram por mim também. E aí começou todo o processo para a Andréia de hoje aqui, que ainda precisa melhorar 98%, mas que está no caminho. E vou para o céu, vou chegar lá e vou encontrar algumas pessoas que já estão lá e alguns daqui que se forem na minha frente. Inclusive ele, que eu falo que ele vai primeiro, que ele já é quase santo, e ele vai estar lá intercedendo por mim. E eu sei que eu fui fazendo esse caminho, gente. E chegou um momento que eu falei que eu precisava de fato ser uma mulher orante, vigilante, perseverante e ter algumas virtudes de Nossa Senhora. Não quero todas não, quero só algumas. Todas são importantes, mas tem algumas que eu não consigo ainda colocar em prática. E nesse caminho, aconteceu algumas situações que me fizeram achar que Deus tinha me abandonado, que não adiantava nada eu ser devota da mãe e o filho não olhava por mim. E aí a Andréia foi lá comer as lavagens do mundo novamente, ela deixou, a Marcela foi. Só que Nossa Senhora, ela sempre estava do meu lado. Sempre. E aconteceram algumas situações que eu achava que eu estava sozinha e ela estava lá. Nós participamos de uma comunidade que era lá em São Gonçalo. Ela começou aqui no Rio e depois foi para São Gonçalo, Anunciadores da Misericórdia. Padre Antônio Aguiar, o fundador. Quanto esse padre me ajudou? Muito. E a gente foi lá caminhar na comunidade. E aí o padre escolheu um grupo para ir para um retiro. E lá teve um momento que com Nossa Senhora, e a pessoa veio e falou para mim assim: olha, Nossa Senhora mandou dizer para você que você precisa seguir o caminho, você precisa estar firme, que ela está do seu lado sempre, que ela não te abandona. Eu ouvi, mas entrou aqui e saiu aqui. Nisso eu já estava na igreja. E aí eu continuei, a gente foi caminhando, mas eu não queria firmeza, eu não queria compromisso. Eu queria estar na igreja, eu queria as bênçãos, mas eu não queria o compromisso de ser uma esposa fiel, uma mãe fiel, uma amiga fiel, porque nós estamos fazendo a trezena de Nossa Senhora de Fátima. E até hoje, as pessoas que participaram do terço comigo, e a gente está estudando essas virtudes, e na virtude da caridade, né? A caridade a gente pensa que é o quê? Que é
dar alguma coisa, mas a caridade ela é muito além. E eu não queria ter essas virtudes aí que eu falei agora, como mãe, porque isso também é uma virtude e a gente precisa trabalhar isso dentro da nossa casa. E eu não queria, eu fazia o básico e achava que eu estava fazendo muito. E aí fui caminhando, e eu sofria com isso. Eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Quando eu tinha... Ai, gente, não vou lembrar, mas eu era pequena. E aí a minha mãe, por conta de uma briga minha com a minha irmã, ela pegou um balde e tacou. E o balde acertou na minha testa. E isso aqui eu também mentia, porque eu tinha vergonha, eu não falava o que tinha significado. Eu falava, eu caí, mas não foi. Minha mãe tacou o balde e abriu a minha testa e ela virou e falou assim para mim, quero que você morra hoje. E isso ficou, né? E eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe e eu não conseguia ter um bom relacionamento com as minhas filhas. Eu não conseguia. E muito tempo eu culpava elas de algumas coisas, mas não era. Depois que eu fui fazendo reconhecimento da minha pessoa, eu fui percebendo que não eram os traumas do passado que me fazia ser uma pessoa da maneira que eu era. E essa experiência lá, eu lembrei nesse dia, né, e que eu estava estudando para isso, e aí eu comecei a trabalhar, né, essa parte. E um outro momento que foi muito forte também, a presença de Nossa Senhora, foi quando eu perdi o meu filho Miguel. E eu estava em casa um sábado, numa sexta-feira à noite, eu não estava me sentindo bem. E aí eu falei para o Marcelo, eu quero ir pro médico. E ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não estou me sentindo bem. E aí a gente foi. E quando eu cheguei no hospital, que eu falei, a primeira coisa que o médico me perguntou foi se eu tinha tomado algum remédio para provocar o aborto. E eu falei que não, que eu já tinha outros filhos e que onde comia 5, comia 6, 7, 8. E aí ele pegou e falou que ia me internar para fazer exame. E eu fiquei lá. Durante o dia, vinha um médico, vinha outro, vinha um médico, vinha outro. Quando foi no domingo de manhã, o médico falou que ia fazer uma ultrassonografia, e aí fez e deu de fato que o bebê estava morto, que eu ia precisar passar por um processo. E aí eles queriam fazer uma cesariana, porque o bebê era muito grande e poderia demorar todo o processo, e eu falei que não, que eu preferia que fosse de outra forma. E assim eles induziram, né, o parto, e eu fiquei lá no quarto sozinha. A Marcela foi me visitar e depois foi embora, e eu fiquei lá. E aí eu dormi. Eu lembro que eu dormi e quando eu acordei eu estava sentindo dores normais, cólicas menstruais. E aí eu senti o feto sair, né? E eu chorei muito ali sozinha. E aí eu falava assim, poxa Jesus, por que tu me deixou sozinha aqui? E aconteceu isso, ninguém aqui para me ajudar, não tem ninguém na minha família, não tem meu marido, não tem... E aí entrou uma pessoa na sala.
E aí ela virou e falou assim: você aqui? Aí eu abri os olhos e era uma vizinha minha. E o nome dela é Maria Lúcia. E aí, engraçado que eu lembrei dela e ontem eu perguntei ao Marcelo. E aí ele falou: é esse mesmo o nome dela. E na hora ela segurou na minha mão e ela rezou comigo. Eu falei: e você? O que está fazendo aqui? Ela falou: eu trabalho aqui. E ela falou: eu já fui em todas as salas e faltava essa aqui para limpar. E eu falei: eu não vou entrar nessa sala, não tem ninguém aí. Mas ela falou que o coração acelerou e aí ela falou: o que aconteceu? Aí eu fui e falei para ela. Só que ela não sabia que eu já tinha acontecido. E aí ela falou assim: eu posso ver? Aí eu falei: pode, mas eu não quero ver. E aí ela olhou e ela falou: nossa, que criança linda. Gente, aquilo ali para mim foi... eu não quis ver, não tive coragem. E quando ela entrou, que ela falou comigo, eu fui me acalmando de uma maneira, e eu parei de chorar, eu fiquei serena, mas na hora eu não sabia porquê, e nesse processo Deus foi me mostrando quantas vezes eu achei que eu estava sozinha e eu não estava, que a mãe dele, que eu falava tanto, que não intercedia por mim, que eu rezava todo dia, e aí eu fui entendendo que eu não estava sozinha. E eu fiquei grávida 11 vezes, mas eu tenho 7 filhos vivos. Esses Deus permitiu que ficasse comigo, os outros estão no céu intercedendo. Inclusive o Miguel, às vezes eu falo para a Tayla, eu falo assim: Tayla, quando eu morrer, que eu chegar no céu, vai vir aquele garotinho, moreninho, igual o Tarcísio, com cabelinho escorridinho. Mamãe, você chegou! E vai me dar um abraço. Aí ela fala: mãe, tu acha que lá no céu é assim? Tu acha que ele vai te reconhecer? Eu falo: vai, Jesus vai permitir isso. E eu fui caminhando, e aí chegou um momento que eu tomei a decisão de ser de Deus finalmente. E aí, desculpe a expressão, começou só tiro, porrada e bomba. Porque é dessa maneira, quando a gente tem um passado, pode ser que alguém aqui não tenha passado por nada, porque eu falo que nada no sentido de quê? Do que eu estou falando, que eu vivi, né? As minhas coitadas, de deixar minhas filhas em casa, ir para a rua e voltar, chegar em casa de manhã e ter briga. Esse é o nada. Mas todo mundo aqui já passou por algum momento difícil, e a gente não se acha merecedor de voltar, de viver esse amor, de ser acolhido, né? Porque Deus está sempre com os braços abertos, Nossa Senhora sempre do lado dele, aonde ela está, ele está, onde ele está, ela está, e é assim. E eu achava que eu não ia, quando eu falava alguma coisa, eu achava assim: caraca, o que vão falar? Né? Mas eu falei: se é para ir, eu vou, Jesus. E aí eu comecei toda a caminhada novamente. Eu tive uma nova oportunidade. A Andréia, que está aqui hoje, precisa mudar muita coisa, mas é uma nova mulher. É uma mulher que se decidiu hoje vir falar aqui coisas que eu vivi, muitas coisas, e eu só tive coragem de participar. O Marcelo, de uns 6 anos para cá.
E eu carregava sozinha, porque a gente acha que a gente não precisa de ajuda. Sou casada há 30 e poucos anos. Perdi os tantos. Né? Mas eu não tinha coragem de falar para ele coisas que eu tinha feito,